Boa noite, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Sessão é essa. Presta atenção nisso. Enfim, Palmas, né, gente? palmas. Maravilhoso, maravilhoso. Até pedi o script aqui, a gente tem um Não, eu script. tô fanha, né? Porque eu já vi 1000 vezes e eu choro toda vez os dois filmes. Então, Muito vamos lá. incrível. Vamos voltar aqui para esse script, senão a gente se perde. Colocar pra gravar. Já foi. Se cair de novo, lembrando vocês, corre lá no Instagram, @cardomecurtas, que eu fico dando os recadinhos por lá. Para mandar pergunta, é só vocês irem aí no nosso chat de ajuda. O Dani vai Vou colocar mostrar. aqui. Ah lá, tá vendo? Tem uma bolotinha azul que é do chat. Só clicar nela, ela vai abrir. Você coloca seu nome, telefone se quiser, não é obrigatório. A botinha, na E realidade, ela aparece assim, né? Assim, um chat. é uma Ou então coisa. uma interrogação para quem tiver no celular. E aí, quando você clicar, ele vai abrir, vai te dar ali a opção do nome, e-mail, né? E-mail, telefone é opcional. E aí manda sua mensagem que eu já recebo aqui, vou organizar e vou encaixando as perguntas no debate. É sempre legal demais quando tem pergunta. E se alguém tiver alguma dificuldade para mandar pergunta pelo chat, pode me mandar aqui pelo Instagram que eu ensino direitinho como é que faz. Isso, hoje a gente está com uma sala super cheia, eu acho, tô assim, super feliz. Inclusive, a gente até informou para o pessoal, hoje a gente vai dar uma prévia, eu não sei se vocês que estão na sala sabem, a gente está fazendo o Curta em Casa, que é um prêmio para curtas feitos na quarentena. E hoje a gente vai dar uma prévia dos filmes, de como é que tá a colocação dos filmes. Ainda tem muito tempo, que vai até o dia 13 do mês que vem a votação. Então eu vou passar para vocês aqui a prévia do Curta em Casa. Então, prévia do Curta em Casa, deixa eu abrir aqui, né? Curta em Casa, colocar as votações e apresentar para vocês. Vamos apresentar 3, 2, 1 e... Opa! Olha aí, gente, todo coisa. Brincadeira. Então, gente, a colocação tá assim. Em primeiro lugar, a gente tem aí a primeira luz do dia, com 16 votos. O segundo lugar é o Não Sei o que Falar, com 11. E o Maratonada, com 10, está em terceiro lugar. Essa é a prévia. Mas assim, gente, falta muito tempo para terminar. Acaba a votação no dia 13 de agosto. Então, assim, dá super ainda para virar esse placar. Aliás, ele já virou várias vezes, né? Se eu não me engano, o Maratonada ele estava em primeiro há um poucos Aí foi dias para atrás. terceiro. Então, ó, dá para virar super aí. Chame os amigos para poder assistir, para ver. Vocês, assinantes, assistam os filmes, são maravilhosos. Está valendo muito a pena. Tô deixando aqui só para quem quiser tirar um print da tela, tirar uma foto para depois dar uma olhada. Mas estamos nessa configuração. E aí agora, voltando aqui, antes da gente passar, a gente tem um super spoiler assim para dar, que é super legal, né? Lu, quer passar o spoiler? Uai, a gente tá. Bom, assim que acabar a premiação do Curta em Casa, nós vamos lançar um prêmio para desenvolvimento de roteiro de curta, em parceria com o Cabiria Festival. Não posso dar mais muitas, muitas informações, que é um super spoiler, assim, a gente está fechando ainda algumas coisas, o regulamento e tudo, mas já tirem os roteiros da gaveta, que a gente vai. Tirem os Argumento, argumentos é da galera. verdade, porque é para desenvolvimento de roteiro, né? Então, tirem os argumentos da gaveta, as ideias, já comecem a preparar aí. Que é isso, assim, o dinheiro de vocês, assinantes, a gente está sempre colocando de volta no fomento para o cinema, ainda da forma como a gente pode, né? Um mini edital ainda, e a gente já está lutando aí, procurando patrocínios e incentivos para fazer um edital grande mesmo de produção. Mas já tira aí as ideias da gaveta, Quem gente. gostou da ideia também, eu coloquei um textinho. Da última vez eu tentei colocar um QR Code, mas não funcionou. Aí eu coloquei um linkzinho embaixo do vídeo. Quem quiser compartilhar, ajudar a gente, doar alguma coisa, enfim, essa grana entra para poder fazer esses prêmios, fazer essa movimentação aí no mercado, né? Então é isso, gente. Vamos voltar aqui para os nossos convidados especiais. Gente, assim, queria agradecer demais vocês. Primeiro, parabenizar, porque esses filmes, assim, não preciso nem mais falar, senão a gente fica parecendo uns babador de ovo aqui, mas é mesmo, porque os filmes são incríveis, maravilhosos. Nossos dois convidados super especiais. Vou apresentar todo mundo para quem não conhece. Se vocês quiserem levantando a mãozinha, eu vou apresentar conforme aparece na tela para mim. Aí, se vocês quiserem levantando a mão, para o pessoal conhecer. Os dois primeiros na telinha de cima são o Caco Olímpio
E a Larissa Fernandes. Não. Não, desculpa. A Larissa tá na a telinha de baixo. O Caco Olímpio e a Flávia Ferreira, desculpa. O Caco, ele é realizador audiovisual e professor, e a Flávia Ferreira é produtora. Certo? Dentre outras funções. Pode falar Isso. também, gente. Pode sair do mudo. Se vocês quiserem, agora já pode sair. Agora a gente já tá ao vivo, online, com todo mundo aí. Massa. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Todo mundo tenha gostado. Então, eu sou também assistente de direção, continuista, e o Caco vai se apresentar. Eu sou diretor, roteirista e diretor de fotografia do Viagem de Ícaro, curta que começou no começo. E é isso. Obrigado pela presença aí de todo mundo. Maravilhoso. É o momento da gente fazer o jabá também, gente. Quem gostou gostou de assistência, convida a galera aí, procura no Instagram, faz contato, bora correr rede, né? A próxima janelinha, a gente tem a Érica Azevedo, que é produtora e jornalista, e o Luciano Pérez Fernandes, que é diretor e fotógrafo, certo? Certo. Isso, boa noite, pessoal. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado demais. A terceira telinha é o Pedro Andrade, nosso convidado especial hoje também. Pedro é diretor e diretor de fotografia. Hoje o fotógrafo aqui vai fazer a festa, né? Inclusive, vou convidar todo mundo para um filme do Pedro, né? Que ele fez direção de fotografia, que tá na Cartoon, uma Nanã, que é outra joia rara, assim, uma preciosidade esse filme. Assistam depois. Boa noite, gente. Acho que tem tudo a ver estar nessa sessão, porque os dois filmes têm uma fotografia bem bonita, assim, né? Me impressionaram bastante. É bem massa ver. Espero poder contribuir aí com o debate e tal. Maravilha. Debate não, né? Com a conversa, porque debate parece... Bate-papo, bate-papo. Já tá todo mundo com cerveja, com petisco, enfim. A próxima telinha embaixo, abaixo do Caco, é a Úrsula Roselli, desculpa, eu já ia falar errado, né? É cheio de frescura, a gente é brasileira mesmo. E eu perguntei, eu conferi antes, a pessoa confere antes e fala errado o negócio na hora. Tem condição? A Úrsula é uma super convidada nossa, obrigado demais. Eu vou chamar você de Uxa várias vezes, porque eu conheço ela como Uxa, então... Ela é professora e pesquisadora audiovisual. Obrigado demais, viu, Uxa? Eu que agradeço. Nossa, sempre é um prazer prestigiar vocês. E uma honra enorme, né? Você estar aqui com essa telinha, ter aceitado esse convite. A gente somos grandes apreciadores do seu trabalho. Demais. Obrigada, gente. Idem, eu também. E do lado a gente tem a Larissa Fernandes, que é roteirista e diretora também, né, Lari? É isso, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Queria agradecer o convite. É isso. Show, maravilha. Então, gente, é isso, assim. Eu vou... Você quer começar? Quer passar para o pessoal, Lu? Não, pode já passar, já. Vamos aí já na nossa mesinha de boteco. Quem já quiser começar aí as perguntas. Alguém tem alguma pergunta inicial ou a gente leva daqui? Eu tenho. Ah, boa, maravilha. Eu acho que é a mesma pergunta que o Caco. Primeiro eu queria dizer que, assim, tipo, tô muito feliz da gente poder participar dessa sessão junto com o Boca de Fogo, que filmão, assim, não tinha assistido, assisti agora, que fiquei muito feliz. E eu queria saber de vocês como vocês chegaram no personagem, assim, como vocês conheceram, já conhecia, como foi esse processo para chegar até... Posso falar? Eu descobri o Didi Souza. Primeiro, bom, obrigado também pelo convite. Parabenizar a Viagem de Ícaro, que eu achei um filmaço também. Massa. Eu lembro que eu ia assistir o filme no Curta Cinema, não lembro se o ano passado ou 2 anos atrás, e eu lembro que eu perdi a sessão. E não pude assistir, vim assistir hoje. Nossa, tô apaixonado pelo filme. Bom, eu conheci o Didi, enfim, na internet. O Didi Souza é o Boca de Fogo. Uhum. Conheci ele na internet, num site, não lembro qual site, se foi o Globoesporte.com ou qual site foi, ou a Globo de Pernambuco. E eu te confesso que na mesma hora o filme baixou, assim.
quando eu li a história. Eu estava trabalhando num roteiro parecido, assim, formalmente parecido com o Boca de Fogo, mas na verdade era uma outra história que se passava na cidade, e era um com surdo e mudo, mas era, enfim, tinha uma revelação no final e era uma ideia de trabalhar o fora de campo no filme. Então, assim, basicamente foi isso. Eu descobri num site e aí a gente começou, enfim, tentar o contato com ele. Aí a gente foi para... Eu sou de Pernambuco, mas eu moro no Rio tem 15 anos já. Mas família toda lá em Recife. Aí a gente foi... O Luciano já estava com essa ideia na cabeça de fazer esse filme com o Didi, só que a gente não sabia onde ele estava, né? Não tinha contato com ele. Então a gente teve um ano, foi 2016. Em janeiro a gente foi para Recife, pegou o carro e eu sou jornalista também, então comecei a conversar com uma galera de Recife para tentar conseguir um contato do Claudinei, que é o locutor do jogo. E através dele a gente chegou no Didi, então a gente pegou o carro, saiu de Recife, foi para Petrolina, onde Didi mora, que Pedro sabe, mas nem todo mundo, é 12 horas de Recife. 12 horas de Recife. A gente fez uma viagem para o sertão com o objetivo de encontrar o Didi. Então a gente conversou primeiro com o Claudinei, depois com o Didi, e ele ficou super empolgado de fazer o filme. E aí foi assim que chegamos nele. Aí depois a gente voltou para filmar, mas vocês foram primeiro para conversar com ele, né? Depois para conversar. Nós fomos foi em janeiro de 2016, e aí eu tive com o Didi, eu tive uns 2 dias com ele, a gente conversou, enfim, eu falei a minha ideia, ele falou o que queria, enfim, aí aquele jogo entre a ideia de filme de um diretor e como ele queria ser retratado. E aí a gente voltou, a gente ficou conversando sempre por telefone, e aí a gente voltamos a filmar em agosto de 2016. Massa. A gente viu a tabela do campeonato, que é um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, e aí achou um jogo ali possível em agosto. Também era o antepenúltimo jogo ou penúltimo. Se a gente não fizesse aquele jogo, teria mais um jogo ou no ano seguinte. Mas foi só um jogo que vocês acompanharam? Foi só um jogo, Caraca! Essa foi, inclusive, a dificuldade do filme. Assim, é um filme, provavelmente, se essa história se passasse no Rio de Janeiro, aqui, de onde a gente provavelmente seria um filme a gente iria 3, 4, 5 vezes para filmar, né? Então a gente teria esse material bruto, por mais que montasse como se fosse um jogo só, né? A história do jogo, a narrativa de um jogo, mas o ideal seria ter muito material. E a gente não tinha. Basicamente foi um filme filmado em 90 minutos. O primeiro tempo é o primeiro tempo, o segundo tempo do jogo é o segundo tempo. Então, assim, alguns momentos, inclusive eu vendo hoje o filme, assim, tem uns planos que eu não acho, que eu não gosto tanto. Mas era o material, mas era o material que a gente tinha. Por isso que eu digo que o filme ideal era aquele filme de 5, 6, 7 jogos, né? Para a gente ter um material de qualidade, um material bruto maior e trabalhar nele. Mas não tinha. Foi filmado, na verdade, um dia, e no dia seguinte a gente foi para a cabine para filmar detalhes. Alguma coisa assim. E a trave, o campo, mas ele foi basicamente filmado durante 90 minutos. Então ele está na linha de concorrer a 2 recordes, né? O que mais passou em festival e o que foi feito em menor tempo, né? Porque 90 minutos foi feito curta-metragem, né? Não, foi uma loucura. E uma câmera, né? Foi um desafio de produção também, porque era isso. A equipe ia sair daqui. Só o Nicolau, que fez o som, que saiu desse. Era o Luciano aqui, aí teve um diretor de produção, que na época eu não podia ir. Eu fiz a produção macro. E a gente não tinha grana. Esse filme foi feito com grana nossa. Não tinha grana para ir 2 vezes para Salgueiro. Era aquela Gente, que loucura. Deixa eu aproveitar, meus cachorros estão latindo aqui, porque a cerveja chegou mais do que cerveja. A pessoa alugou e pediu mais cerveja para o rolê. Aproveitar que Larissa levantou essa questão e perguntar para vocês também do Ícaro, porque eu fiquei super nessa quero saber como que foi esse contato também com o personagem, né? O protagonista, assim, como que foi o contato com vocês com ele, o que ele achou,
Como é que vocês conheceram essa figura incrível, assim? Você quer falar, Caco? Vocês estão... Acho que sem áudio. Vocês estão mutados. Caco Caco e Flávia. E Flávia estão mutados. Foi. Então, aí, o Luciano contando, a gente estava, eu e o Caco aqui falando, é muito parecido com a nossa história. Muito parecido mesmo. Engraçado. Na verdade, nosso filme A Viagem de Ícaro era um filme de ficção, tinha passado um edital aqui em Goiás, que é o Fundo de Arte e Cultura, e na Lei Goiás, e a gente estava trabalhando já pensando na personagem da nossa ficção. O filme era isso, um catador de material reciclável que tinha um sonho de voar e construiu o avião com as coisas que ele encontrava na reciclagem, né? Uhum. E aí, durante a pré-produção, quando a gente estava pesquisando o personagem, a Larissa achou numa reportagem da TV Rio Claro uma matéria que falava isso. O da Globo também, foi uma das reportagens da Globo também. Não, peraí. Vocês estavam com uma história de um catador que fazia um avião e encontraram um catador que fazia realmente avião ou não? Sim, era uma ficção e assim, o Caco fez o argumento, fez o primeiro roteiro do curta-metragem e aí foi quando ele me convidou para poder participar, entrar na direção. E aí ele falou assim, então assim, a gente tem a essência do filme, a gente sabe que é contar essa história. Vamos jogar fora tudo que tem e vamos reconstruir esse roteiro. Então vamos fazer pesquisa. E aí no meio dessas pesquisas eu encontrei uma reportagem que era uma reportagem com o Bazooka. Aí eu falei assim, Caco, assim, tipo, a gente encontrou o personagem, amigo, o que a gente tá querendo fazer já existe, meu E ele tá aqui. E aí, tipo, na hora, aí o filme era uma ficção e a gente falou, não, agora esse filme é um documentário. Eu tô chocado. Lu vai ficar chocada. Ela foi pegar a cerveja, eu vai ficar chocado com isso. Gente, não sabia dessa história. A matéria da EPTV era uma reportagem que chamava Plano de Voo. Eles estavam fazendo várias do interior de São Paulo, né? O Bazooka de Rio Claro. Uhum. E a chamada da reportagem era catador de material recicláveis com as coisas que ele encontrava. O Bazooka contando, e ele tinha mais de 200 modelos de aviões que ele já tinha construído. Gente. Mas se a gente não tivesse uma ficção com ator, não seria o filme que é hoje. Eu tô muito chocado. O Bazooka, ele era um personagem de ficção que eles encontraram, é real. Vou contar depois. Gente, eu tô chocado demais. Pedro, Ucha, se quiserem trazer perguntas também aí. Eu queria começar também. Desculpa, Luciano. Não. Primeiro. Devo fechar que você falou essa coisa que era um processo, que era um filme de ficção, e aí vocês descobriram o personagem. É engraçado, pelo menos o meu processo, no Boca de Fogo e alguns próximos, alguns cineastas assim, que trabalham de certa maneira a não ficção, como se você montasse um roteiro e você fosse a realidade, você fosse ao mundo buscar esse personagem, buscar essa estrutura que de certa maneira você já montou, claro, aberta ao acaso. E isso é muito... tem um pouco disso. Aí depois queria só saber se ficou muito diferente da história que vocês tinham imaginado para a ficção ou se ela caminha ali próximo ao que vocês tinham imaginado antes para a ficção. Não, é basicamente o mesmo roteiro que tinha imaginado antes para a ficção. Só que a partir da entrada do Bazooka, enfim, o filme é dele, né, também. Aí ele trouxe um monte de influência que também a gente não tinha pensado, mas fundamentalmente, assim, o roteiro não mudou muito, assim, é mais da entrada dele mesmo e da pessoa dele mesmo. E com a entrada dele, a gente começou toda a primeira parte do filme, até quando o avião passa, é todo gravado em Rio Claro, né? E é o dia a dia dele mesmo. O lugar que ele acorda é a casa dele, todos aqueles cenários, o portão, nada que a gente foi construído, era tudo dele. Assim. Então ele veio e a gente fez esse... A gente sabe que é a história dele, mas ele também entende que é um pouco a história do Ícaro, que a gente estava imaginando, e a gente meio que fez essa junção das duas coisas. E foi tranquilo o primeiro contato com ele, assim? Foi, tanto nessa ida que a gente foi, depois dessa reportagem, tipo, uma semana depois, a gente já estava com contato e já agendado de encontrar com ele lá, né? E aí a gente pensou em levar um equipamento de câmera e de som para vai que. A gente não tinha um compromisso, assim, a gente ia assim também, né? Só que, vamos levar assim, tipo, enfim, pesquisa também, né? Fazer pesquisa.
E aí, na parte da manhã, a gente se apaixonou por ele. Na parte da tarde, a gente já foi e perguntou: e aí, Bazuca, você quer ser o Ícaro? Ele é apaixonado pela Débora Seco. Apaixonado, gente, muito apaixonado. E aí, aí seria para eu ser. Ah, tá. A ideia é eu fazer o Ícaro igual a Débora Seco faz a Bruna Surfistinha e tal. Aí ele, uai, vambora. No outro dia, a gente já tava gravando, a gente gravou a primeira metade do curta lá nesse encontro com ele já. Gente. A gente ficou 3 dias lá, né, Lábio? Foi, a gente ficou. Foi isso, a gente ficou uma semana lá com eles. Uhum. Vou te contar que eu acho que se o Bazuca viesse na sessão, a gente ia dar um jeito de fazer uns contatos e trazer a Débora Seco pra falar com ele aqui. Nossa, a gente tenta muito. Gente, vamos fazer uma sessão só pra rolar esse encontro. Flávia, tá na missão da Flávia. A gente já bateu na trave. Agora a gente tá até no desenvolvimento de fazer o longa dele, né? Que chama o Bazuca Missão, que é porque é o Bazuca Missão. Que as missões dele é isso. A primeira delas é conhecer a Débora Seco. Que massa. E a gente tá no desenvolvimento agora. A gente tá num laboratório, vamos participar da consultoria do BRA. Estamos nessa que legal. aí, que legal. Fazer o filme da vida dele. Nossa, que incrível. Bom, eu ia falar. Oi. Eu ia... Você quer falar, Pedro? Pode falar, Úrsula, depois eu falo. Não, primeiro, oi, gente, prazer conhecê-los. Acho que eu não conhecia vocês antes, né? A equipe dos filmes. Eu gostei demais e eu achei... não sei se eu tô cada dia mais mística, mas eu achei tão simbólico, sabe? Eu caí nessa sessão com esses 2 filmes hoje, enfim. E, curiosamente, também acho que eu já passei da época de acreditar que coincidências acontecem. Eu acho que eu tinha notado uma série de coisas voltadas para a dimensão do personagem. É claro que isso é óbvio, né, em relação aos 2 filmes, a gente questionar sobre essas relações, mas eu tinha viajado algumas coisas, assim, sabe? É muito doido assistir esses 2 filmes no contexto que a gente está vivendo, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu ando com uma dificuldade extrema de conseguir não criar uma série de associações de tudo que acontece no meu entorno com essa temporalidade que a gente está vivendo agora, com a quarentena e tal. Queria só contar uma coisa meio tola para vocês, para entrar um pouco na minha relação com os filmes. Acho que talvez, num certo aspecto, com Boca de Fogo, mas também bastante com o Ícaro, né? Hoje eu estava à beira de um surto, porque eu ganhei um labrador de um aluno e eu estou mudando, né? Mas nesse momento eu estou num apartamento com um labrador de 2 meses, uma criança de 5 anos. Então, vocês imaginam a minha vida, né? Tipo, o dia inteiro o cachorro comendo tudo que ele vê pela frente e tal. E aí hoje, meu filho não estava aqui, eu pus ele no carro, falei, eu vou para uma estrada, assim. Aí eu peguei a estrada e parei aqui em Belo Horizonte, né, no sul de Belo Horizonte, tem um posto na BR, na estrada que vai para o Rio, né? É bem perto, na realidade, a distância que eu percorri. E eu fui atrás do Posto Chefão, que é um lugar que tem um bairro e tal, e eu, por um acaso, vi uma praça que estava bem vazia, e falei, é aqui que eu vou parar e vou tomar um sol e vou respirar um ar, senão ou eu vou matar o cachorro ou eu vou me matar. E aí sentei numa arena com o cachorro e tinha um grupo de jovens jogando futebol. Eles deviam ter ali uns entre 12 e 15 anos, meninos e meninas, numa mistura até bem democrática, assim, óbvia, e foi muito engraçado, porque eu tive um primeiro instante de falar, será que eu atravessei um portal, né? Porque eu tô vendo 12 pessoas sem máscara, jogando futebol, tipo... Aí sabe quando dá aquele tilt, assim, eu não sabia se eu julgava, se eu não julgava aquilo. Passou um momento, eu sentei e comecei a respirar, até tirei a máscara um pouco, bateu um vento, e aí na hora que eu comecei a observar a dinâmica deles ali no campo, e eu estou puxando esse caso para falar um pouco da minha relação com esses 2 filmes, assim, que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Por um instante, eu acho que eu consegui abrir mão
assim, que a gente está vivendo, bizarro, e aquilo para mim parecia um presente divino, assim, observando de longe aqueles jovens como se não existisse uma pandemia naquele campo, e eles ali e tal. Eu sou completamente fanática com futebol, eu amo futebol, então... Gente, eu não sabia. Olha Caiu pra você ver. como uma luva. Não, assim. e o mascote parece o galo doido, né? Eu sou e eu me deu uma saudade de campo absurda, assim, porque a minha mãe mora perto, né? Do Independência, aqui em Belo Horizonte. Então, assim, especificamente em 2013, o ano áureo, né, do Atlético, eu vi todos os jogos, enfim. Então, só que é óbvio que tem uma diferença absurda, né? Essa dimensão meio de várzea. Mas eu tô falando essas coisas todas, porque é claro que são filmes que foram feitos em outro momento, né? Assim, eu não vou analisar os filmes com essa lógica de agora, mas foi tão interessante pensar duas coisas, assim, porque eu até tinha escrito uma coisa em relação a que tipo de convite será que esses dois filmes nos fazem, né? Eu dei 6 anos aula de documentário na UNA, aqui em Belo Horizonte. Enfim, eu sou suspeitíssima para falar, eu acho que é o campo cinematográfico que eu mais amo, assim, e eu sempre falei muito com os meus alunos para acreditarem em certos milagres, eu acho, sabe? Que esse universo do documentário ele tem, assim. E eu fiquei muito besta de ver, primeiro vocês falarem que tinha um filme ficcional e de repente Ícaro estava ali, assim, quase como se vocês tivessem desenhado ele, né? Assim, vocês criaram e vocês... Isso é muito incrível, né? Porque eu fui vendo e o filme é lindo, assim, eu acho que são dois filmes que, para mim, trouxeram uma ideia, assim, de muita esperança. Não sei se eu vou cair numa coisa meio piegas, mas eu fui pensando que convite é esse, porque, enfim, acho que a gente acaba tendo um certo vício de olhar para filme e ficar criando critérios para olhar e pensar as estruturas e tal, não sei o quê. Então, por exemplo, o Boca de Fogo me surpreendeu muito, porque, para mim, teve uma subversão mesmo, né? Quando ele levanta, perdão, eu não sei o nome daquela bengala, né? Não sei se ela tem um nome específico, essa que dobra. Eu fiquei muito surpresa, assim, porque... e eu confesso a vocês que na hora que aconteceu aquela cena, eu voltei e vi o filme de novo. Porque me parece que o filme faz esse convite, né? Assim, peraí, né? Assim, eu tava... Porque se não fosse esse cara, eu acho que, em certo aspecto, ele é um curta que a gente lembra de muitos curtas, entende? Assim, esse convite sensorial a uma experiência, principalmente com futebol, né? Eu acho que, não vou de forma alguma dizer que é um clichê, porque clichê seria filmar o campo, né? Assim, o nosso desejo é ver os jogadores, enfim, né? A gente tem com o futebol muito essa dimensão da experiência em si. Só que eu fiquei pirando, sabe, nessa coisa do rádio, de um convite a uma coisa meio bucólica, né? Que eu acho que o futebol de várzea tem muito, e o preto e branco, para mim, fortalece isso também. Mas quando o cara aparece, eu parei e falei, ok, eu estava criando um filme na minha cabeça e agora é um outro filme, assim, porque... e é muito interessante como que, assim... não sei se estou falando demais, gente, eu falo demais. Tá ótimo. Disso, né? Mas o Daniel me manda um áudio de 30 segundos, eu respondo com 5 minutos. Não sei ser conciso. Depois eu falo dos seus áudios. Porque é raro o áudio de 30 segundos dele, tá? 5 para 10 minutos no mínimo. Mas depois, né, porque eu acho que eu fiquei um pouco nesse vício crítico, né, eu já trabalhei muitos anos com crítica, de ficar meio pensando nessa coisa de uma essência, sabe? Que eu acho que essa coisa não só do futebol da Série A, mas essa hipercomercialização do futebol, né? Eu não sei vocês, depois do 7-1, assim, eu fui ver a seleção brasileira na Copa, eu estava atrás do gol, tá, gente? Eu queria dar essa informação. Mentira! Os primeiros 5 gols foram na minha face. Eu não recuperei isso até hoje.
que levar isso para análise, talvez. Eu tenho uma selfie ridícula com gol atrás de mim antes do jogo começar. Enfim, Gente, é muito louco, né? E aí, Luciano passou mal lá. É muito doido, assim. Eu lembro que teve uma vez que eu assisti a Atlético e Tupi em Sete Lagoas, quando eles estavam reformando a Independência, e eu acho que a experiência foi muito parecida com a do filme, assim, sabe? Um campo furreca e a gente muito perto dos jogadores, enfim, tem uma coisa quase tátil. E aí eu acho que é muito interessante, assim, você pegar essa camada sensorial e adicionar o fato de que quem narra não vê. Isso é muito incrível. Né, assim, e o cara cego desde os 8 anos, eu falei, caralho, assim, ele, que memória será que ele tem, né? Isso é muito bonito, porque se ele tem uma memória do futebol, essa memória certamente, ela tá num campo, não sei nem se eu chamo de onírico, sabe? É num imaginário que talvez a gente nem acesse direito, porque esse universo da cegueira é muito complexo, né? E eu acho que isso conecta muito com o do Ícaro, assim, porque para mim é um filme que nesse momento que a gente está vivendo, sabe, de um emburrecimento tão baixo astral, sabe, assim, essa elitização de tudo, e eu fico pensando, na hora que eu vou observando o personagem, ele parece um cara tão brilhante, né, porque o documentário tem esses fetiches, né, assim, eu acho, com personagens que são peculiares, né, infinidade, né, se a gente for pensar Stamira, por exemplo, que é um filme, né, que a gente tem até que pensar a apropriação daquele corpo ali, né? Enfim, em que medida essa personagem compreende o que está sendo feito, né? Eu juro que eu estou terminando. E eu até escrevi no papel, na hora que vocês estavam respondendo a pergunta, eu escrevi Ícaro tracinho na nuque, assim, porque quando vocês falam, você quer ser o Ícaro? Eu acho que tem uma coisa, sabe, em que medida ele é o personagem, ele é ele mesmo, e como que vocês vão dar conta dessa fusão ali. Eu acho isso muito legal, sabe, assim, muito legal. Para a gente não olhar para ele como um excêntrico, sabe? Ele, na minha opinião, assim, aquela sequência final, ela é de chorar mesmo. Aquela empinadinha na roda da bicicleta e aquilo é bonito demais, gente. Bonito demais. Puta que pariu. Nossa! Eu chorei igual criança aquela cena, gente. Velho, vai acabar a pandemia, o Bolsonaro vai sair, a gente vai ser feliz de novo. Eu tremendo feliz. Tipo assim, sabe? Tem esperança, assim, tem doçura na vida, assim. Isso é muito foda, gente. Eu vou parar um pouco, porque eu não queria fazer uma grande fala, não, mas era mais para reverberar um pouco o que vocês me convocaram com o meu sensorial, assim, com esses filmes. A Larissa levantou a mão, acho. Levantei. Não, eu só queria, assim, tipo, falar uma coisa que eu acho que passa no que a Úrsula acabou de falar também, que eu também vi isso com os dois filmes, assim, eu também gosto muito de futebol. Hoje em dia eu gosto menos, não sei, assim, acho que foi me afastando um pouco. Antigamente eu assistia muito com o meu tio em casa, essas coisas assim, fui me afastando. Mas eu acho que o futebol, ele tá num lugar, assim, da paixão, assim, né? Tipo, quando você gosta, é uma coisa, assim, meio de paixão, assim. E aí, o que eu acho que passa um pouco no que a Úrsula falou, é que eu sinto que os dois filmes, eles estão falando de personagens que são apaixonados por aquilo que eles estão fazendo, assim. Tipo, o Ícaro é apaixonado pela aviação e assim, por todas as limitações sociais que tem ali, ele é um sonho dele, ele quer tentar chegar nesse lugar, assim. E o Didi, por todas as limitações físicas que ele tem, ele tá lá há 30 anos trabalhando com isso, sabe? E a gente acha que pode ser uma limitação, assim, colocar tipo, essas coisas como uma limitação, assim, só que o desejo dos dois personagens, eu acho que fica muito claro, assim, né? Essa paixão dos dois personagens, eu acho que fica muito claro, que eu acho que traz um pouco essa sensação de o Bolsonaro vai sair, vamos ser felizes novamente. Eu acho que é essa paixão mesmo dos personagens, assim. Eu só queria comentar isso com a fala da Úrsula. Só que Ícaro morre, né? Tem essa questão, o Ícaro né? morre, tem essa questão. Mas, assim, tipo, o nosso Ícaro, por exemplo... Mata ele, né? Mata ele, tem isso. Mas, assim, o nosso Ícaro, pouco importa muito se aquela parafernália toda que ele fez vai
não, né? Assim, não é exatamente aquilo que nos interessa. É o fato do cara ter conseguido chegar até aquele lugar, e assim, ele tá tentando aquilo, é uma paixão, é uma coisa, e um percurso que ele faz, assim, né? Que é uma coisa de esperança mesmo, eu acho. Não, e é muito lindo porque o universo que vocês criaram tem isso mesmo. Na hora que a bicicleta dá aquela empinadinha, tipo, pra mim ele voou e ele voou, acabou o filme créditos e ele tá voando, sabe? E é muito lindo isso, porque é todo um universo realmente construído para que ele alcance o sonho dele, mesmo que seja imageticamente, assim, imageticamente pra ele é. Sim, sim. Eu tenho duas perguntas, na Agora eu verdade. acho que do Pedro. Ai, Pedro, vai lá. Oi, gente. Bom, eu compartilho, na verdade, muito o que vocês falaram, assim, o Boca de Fogo. Foi engraçado porque eu não conhecia o filme, não conhecia a história dele antes, né? E aí, quando eu comecei a ver, assim, eu vi Salgueiro, eu achei que era um filme em homenagem ao time, porque o Salgueiro era um time que nunca aparecia e, de repente, ele começou a chegar junto com o Sport, Náutico e Santa, que são os 3 times aqui, para a final, semifinal e tal. Legal. Aí eu fiquei com essa impressão, né? E aí comecei a ver, tipo, os recortes das fotografias, que são muito bonitas, né? Os planos e tal. E é engraçado, porque é um filme extremamente fotográfico sobre um cego, né? Assim. E aí é meio isso que o Ursula estava falando, assim, ele é um filme que é meio retroativo, assim. Quando você termina ele, você volta mentalmente para entender o que é que significa o que passou, né? O que passou, assim. Então, a viagem que eu tive, por exemplo, esses recortes eram, assim, o que se diz, pelo menos, né? Quem perde a visão aguça muito o ouvido, né? E é como se o ouvido dele fosse escutando todos esses recortes imagéticos que vocês estavam gravando, né? Assim. E o que eu acho interessante também, assim, no personagem é que ele é o Boca de Fogo, né? Além de ele ser um comentarista que é cego, né? Assim, ele é um comentarista que bota para lascar na galera e a galera meio que reage e vai em cima dos jogadores, assim, reclama com os jogadores, né? Ele é o Boca de Fogo nesse sentido dele incendiar, né? A tradução, inclusive, fora, quando o filme circulou, traduziram como o inflamador em francês. Que massa. Alguém que inflama o jogo. Que é bem quase no final que mostra isso, né? Sim. Bom, e muito parabéns pela fotografia, os planos são lindíssimos, assim. Adorei também a escolha de não mostrar o jogador, só aparece num plano que ele tá super desfocado, que fica meio aquele vulto, assim, né? Acho que nem chega a aparecer, mas enfim. E curti muito também, eu conheço o Nick, já trabalhei com ele várias vezes, Nicolau Domingos, grande amigo, já fiz pelo menos uns 4, 5 filmes com o Nick, assim, ele é o cara do som daqui de Recife. Que massa. Ele vai para o festival, tem 10 filmes porque ele é finalizador de som, né, então ele finaliza vários aqui. E o som é muito massa, assim, a construção sonora, né, bem interessante, velho. Parabéns para Nick aí, grande amigo. Tem até bom, depois eu falo da questão do som. Não, pode, puxou? Não, só que um detalhe do som, assim, o som ganha muito numa sala de cinema, claro, a Úrsula tinha comentado dessa experiência sensorial, o som tá em 5.1 e tem todas as divisões, a gente escuta o som quando o locutor fala, o som vem da esquerda para a direita, enfim, ele emula o posicionamento geográfico da cabine. Sim. Então, o filme, no cinema, ganha uma outra dimensão. Realmente, a ideia era ter essa experiência sensorial, de sons da direita para a esquerda. Então, tá combinado. Acabou a pandemia, nós vamos arrumar uma sala para todo mundo poder assistir. Uai, como é que faz agora? Que massa. E o Ícaro, eu relacionei ele a alguns documentários que eu venho vendo, assim, na verdade, eu sou muito apaixonado por esse tipo de filme, assim, que e isso aconteceu com o Ícaro, você chega no meio do filme, assim, e você vai procurar na internet se é real, se é um documentário ou uma ficção, sabe? Isso é uma coisa que aconteceu com o Ícaro, e eu relacionei muito com, por exemplo, o último filme que eu vi
documentário que eu fiquei super apaixonado foi o Honeyland, tá ligado? Sabe o Honeyland? Vocês sabem? Tipo, no meio do filme, não é possível que esse filme é um documentário, isso é uma ficção, não é possível. Porque o roteiro era muito incrível, assim, sabe? O roteiro construído ali, a montagem, a narrativa, muito, muito incrível. Não é possível que isso tudo, a pessoa conseguisse captar coisas tão intensas da vida de uma pessoa fazendo documentário, né? Assim, tão complexo, inclusive, a história narrativa, né? Uhum. E o Ícaro, eu senti um pouco essa sensação também, foi até uma curiosidade minha, porque ele era um personagem, vamos dizer, que saiu do papel, mas ele já existia na vida real, né? E vocês foram gravar ele, mas também eu acho que imagino, né? Isso é uma pergunta, na verdade. O filme, ele nunca, me parece que ele nunca saiu também de um lugar de ficção, assim, porque apesar de ele ser uma figura, enfim, um ser humano com nome, etc., etc., parecia também que o filme criou muito dispositivo também para causar cenas, sabe? Isso me parecia um pouco. Tem até uma frase que eu me lembro, eu vi uma vez o Godard falando sobre essa coisa do filme ficção e documentário, que realmente hoje em dia é o filme que eu mais me interesso, assim, que ele fala que o melhor documentário é aquele que parece com ficção e a melhor ficção é aquela que parece com documentário. Assim. Para mim é tipo o resumo do cinema que eu mais gosto, eu acho que tá muito nessa frase, né? Então, é isso. Eu queria também perguntar para vocês se isso era... Quanto foi, na verdade, de encenação que Ícaro falou, e concordo muito com que com a Viagem de Ícaro, né, como foi feito, e concordo muito com o Úrsula e que os outros disseram, assim, que tipo... você sabe que ele não vai voar no final, mas isso não importa mais, assim, né? Porque não é isso interessante. Acho que o interessante é a paixão dele por algo que é uma paixão de um ser, uma figura super interessante, né? Ele é apaixonado por aquilo. Então, o bonito do filme é a paixão que ele tem pelo avião, né? E a engenhosidade dele, claro, também, né? É isso. Deixa eu só fazer um adendo dessa frase que você falou agora, assim. Eu acho que a empinada da bicicleta com o crédito chegando, aquilo para mim é a essência do cinema, sabe? É o momento que o Ícaro, que personagem, na realidade, né, ele se funde com o cinema, né? Porque eu acho que tem uma dimensão ali em que... olha só, gente, a minha filha. O demônio querendo comer meu Ovaluaê aqui no meu pescoço, nem pensar, sai pra lá. Mas, entende, assim, eu acho que ali é o momento em que, porque às vezes a gente fica muito preso, né, achando que o documentário é um campo restrito, né, assim, e muito pelo contrário, né, eu acho o absoluto oposto, assim, para mim o documentário é uma janela mesmo, né, assim, muito mais complexa até, né, porque você tem que lidar com uma fração de mundo que ela te escapa o tempo inteiro, né, assim, e isso é muito incrível. Eu ia falar outra coisa, mas ele tá deglutindo a minha perna. Gente, a plateia, os espectadores estão mandando muitas perguntas, muitos comentários. Eu vou começar a jogar alguns. Queria só comentar. Mas pode falar, Lu, pode falar. Poder ter minha pergunta do... Tem pergunta do Pedro. Oi? Desculpa. Não, que eu não tenho mais coisa aqui. Primeiro, assim, uma coisa que a Úrsula falou e a Larissa também, essa coisa de futebol é sensacional. Eu sou apaixonado também por futebol, sou flamenguista e estou sofrendo muito, né? A gente teve um ano passado sensacional e agora, enfim, não tem, por conta da pandemia, parou tudo. Mas, assim, primeiro pensar uma coisa, a questão do cinema e do futebol, assim, por um bom tempo, acho que hoje isso está mudando, mas por um bom tempo havia uma dissonância. O futebol para os intelectuais era algo menor. E aí, por tanta literatura como cinema, assim, não olhavam o futebol, né? Se você pegar o cinema americano, a gente tem uma série de filmes de esporte, né? De beisebol, de basquete. E eu acho que a gente vem trabalhando um pouco melhor isso. A gente tem até um livro do Zanin, que é do Zanin Orochi, que é Fome de Bola, que ele faz um levantamento sobre os filmes que tratam do futebol, né, do tema. Então, enfim, isso é
um tema e tal. A outra coisa... Luciano, só um segundinho. Você conhece um curta que chama Espírito Santo Futebol Clube? Ah, eu sei qual é, mas não assisti. Eu ainda, outro dia... Assiste. Eu acho um curta, assim, sobre futebol que é absolutamente maravilhoso. Só que o time é horrível, né? E o curta é tipo um pouco isso, assim, sabe? Eles sempre ganham o pior filme, o pior coisa. E eu acho que eles capturam uma coisa de uma paixão pelo futebol que me lembrou muito o Boca de Fogo. Depois, eu acho que ele tem disponível na internet. Fica a dica aí, Daniel. Já vou atrás da... Tô anotando aqui já. É maravilhoso esse curta. A gente tem vários... É mais antigo. Tem vários curtas, assim, com o universo futebol. Tem o Anderson, do Rodrigo, tem o Geral, da Ana Azevedo, que ela captura ali os últimos momentos da Geral. E outra coisa, assim, no final, a Úrsula estava falando, e o Pedro, a questão da fabulação no documentário, né? Da criação no documentário. Eu acho que a gente, no Brasil, para o bem e para o mal, o documentário avançou muito ligado ao jornalismo, né? Se a gente pensar desde a Caravana Farcas, Thomas Farcas, a gente ficou muito ligado ao jornalismo e com essa vontade de dar informação, né? Talvez pela realidade brasileira, eu fico imaginando assim, a gente tem uma realidade tão surreal, tão inacreditável, que eu acho que o documentarista o que ele fazia era essa inquietude de interrogar o mundo, enfim, e talvez por isso que o cinema verdade francês se impôs aqui no Brasil. Eu sou um fã, essa falando sobre fabulação, eu sou um fã do cinema direto americano, e talvez um avanço sobre o cinema direto americano é essa questão de não só fazer o registro, né? Então, a questão do Boca de Fogo, quando eu pensei, já de cara o que me fascinava naquele personagem era a questão do trabalho dele, porque ele podia ser cego e ser um professor de braille, né? O que a gente poderia imaginar, ou ele ser cego e ter outra profissão. Agora, como ser cego é como trabalhar numa profissão que você necessariamente tem que enxergar. Então, o que me fascinou ali era, digamos, ele e o seu ofício, o ofício daquele homem. Então, por isso que o filme é sobre o trabalho, né? Uhum. Então, daí de cara pensando, eu falei, não, então é ele trabalhando, eu não quero contar a história dele, eu não quero fazer entrevista, até porque esses vídeos que estão na internet já fazem entrevista, contam quem ele é. Eu acho que isso não é o lugar da não ficção ou do cinema do real. O cinema do real é uma experiência, você está ali junto daquela crônica. Então, de cara, a gente pensou, não, vamos trabalhar o fora de campo, por isso que a ideia é não mostrar o jogo, para que o personagem tivesse a possibilidade de fabular o jogo. Uhum. E aí tem uma questão engraçada que eu conversando com a curadora do É Tudo Verdade, ela me contou que ela vendo o filme, quando estava curando o festival, ela começou a ver o filme e falou, legal, bonito, mas e daí? E aí sim, quando ele se levanta, não, porque até então é um filme, tem umas fotos, mas a gente não vê o jogo. Só que quando ele se levanta, é que a ideia é essa, que a gente, sei lá, usar a palavra da moda, ressignifica, a gente ressignifica as imagens anteriores. A ideia é que o espectador no cinema também não veja o jogo, assim como ele não vê o jogo. Então, é para que o espectador tenha que fabular esse jogo, imaginar esse jogo, assim como ele. Entendeu? Então, essa era a questão. E aí, junto ao Ícaro, isso é importante, que a gente acompanhe a história dele e o final termina com o sonho dele, que é uma coisa que a gente tem que... Eu sempre me preocupo que o documentário é o lugar da fabulação também, é o lugar do sonho. Então, acho que os dois filmes têm essa questão próximas aí, que é ter o espaço do sonho e da fabulação dentro da não ficção. Não é um filme sobre a realidade, é um filme com a realidade, digamos. Demais. Bom, eu anotei umas coisas aqui, mas depois eu vou comentando. E aí, só para fechar aqui, eu te falei que ela lembrou de Nanook. Engraçado, porque o Nanook, talvez, né, o primeiro documentário, começa com uma gramática que é ficcional. Né? Exatamente. Tem uma coisa no Nanook que, para mim, é quase sempre o ponto que eu peguei em aula, porque Nanook, para jovens de 18 anos, é um tédio absoluto, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito brilhante, assim, não só a super explicação, né, que o Flaherty faz nas cartelas, né, para a gente entender o processo, mas, para mim,
tudo muda quando ele diz, não, porque a galera fica muito fixada numa coisa que é compreensível, que é a coisa da película ter queimado, né? Ele tinha um positivo e ele perdeu o negativo, né? Ele tinha um pré-corte que ele não gostava, ele perdeu o negativo e teve que voltar para filmar outras coisas. O pessoal foca muito nisso e tal. Mas tem para mim o ponto fundamental, que para mim conecta o Flaherty no Jean Rouch, por exemplo, diretamente, que ele, e no Coutinho, inclusive, porque ele levou o projetor e projetou imagens do Nanook para ele. Né? Assim, isso é muito interessante, assim, porque... E aí eu acho que tem a ver com os dois curtos de vocês, né? Assim, o Luciano está falando essa coisa da fabulação, né? A pergunta que eu tinha... A pergunta que eu tinha feito era como foi foi a relação tanto do Washington quanto do Didi com os filmes, sabe, assim, claro que o Didi vai ouvir, né, ele vai ouvir a sua própria voz, a própria narração, enfim, né, mas aí talvez na cabeça do Didi o que fica conectado ali é uma reorganização temporal, né, porque é isso que vocês falaram, é um puto desafio, né? Vocês terem 90 minutos de jogo para vocês construírem o filme, deve ter sido dificílimo de montar, enfim. Mas essa coisa do Nanook eu acho que muda tudo, sabe? É o cabra marcado, o Coutinho, ou boca de lixo, né? Do Eduardo Coutinho, que ele coloca o projetor em cima da Kombi e mostra. Né? Assim, eu acho que isso faz toda a diferença, porque na hora que você vai convidar uma personagem para essa dimensão fabular, né, assim, você tem que contar com aquilo que ela imagina do que é um corpo em cena, né, do que é uma imagem, do que é uma construção. Isso é muito desafiador, né? Massa. Larissa, acho que os meninos do Ícaro também tinham a resposta pro Pedro, e aí a Larissa ainda tinha... Pode falar, Cá, pode falar. Na verdade, eu quero misturar um monte de ideia, talvez eu fique um pouco emocionado. Mas aí eu vou engolindo e a gente vai evoluindo. Mas eu lembro que uma das coisas que mudou, agora até respondendo melhor uma pergunta que foi feita antes, foi esse final. O final da ficção, ele era muito zelão, assim, sabe aquela referência? Me falaram até recentemente sobre essa referência do zelão da novela, que construía a própria asa e pulava da matriz à igreja, e era a última cena da novela, assim. E aí ele era mais ou menos essa pegada do zelão, que ele pulava e aí naquele momento a imagem parava, e a proposta inicialmente era que virasse animação e dali para frente já era crédito, sabe? E isso foi uma coisa que mudou. A gente não queria de forma alguma trazer essa imagem de zelão pro Bazooka, e eu acho que o cinema documentário, o cinema veio justamente para poder fazer possível esse sonho de voar. É aí que a gente usa da linguagem para poder, né, construir esse sonho. E até tendo referência ao Nanook também, a gente descobriu nessa manhã que a gente foi lá conhecer o Bazooka, que ele, quando era mais jovem, ele tinha começado a construir o próprio avião, e aí ele teve que abortar a missão porque o pai dele não concordava com a ideia, o pai dele proibiu, alguma coisa assim. E aí, na real, eu comecei a pensar que o que a gente estava fazendo era documentar essa época da vida dele, sabe? Documentar essa imagem que não foi documentada. Esse é a continuidade desse sonho que foi interrompido. Uhum. E aí é isso. Tudo que a gente fazia em questão de como que aconteceria era tudo consultando ele, como que ele faria, como que ele teria feito na época também. Então, acho que é bem aí que foi o que foi mediando a nossa relação, assim. E aí, só uma coisa em relação ao Ícaro, da mitologia, que é uma forma trágica ver que ele morre, mas também tem uma forma mais otimista de ver que ele conseguiu se libertar do labirinto que ele estava preso. Então, é isso, assim, só... Do ponto de vista, né? Eu também a viagem de Ícaro ficção, assim. O Pedro fez uma pergunta que era sobre o que é encenado e o que é documental, né? Que é
Basicamente é praticamente tudo encenado, né? É tudo dentro de um roteiro pré-estabelecido. A única diferença é que é o Bazooka e ele realmente existe. Ele tem esse sonho, ele tem esse sonho de voar e que é uma coisa assim que... E é muito doido porque o Bazooka, ele vê a vida dele como um filme. Uhum. A gente está até agora pensando em como fazer mesmo o documentário do Bazooka Missão, é isso, né? Ele encenando a própria pessoa que ele imagina que ele é. Então é muito doido, porque é isso, ele é um grande artista. Sim. Ele é um grande ator, ele ganhou 2 prêmios de personagem e de melhor ator com esse filme, assim. Legal. Pois é tipo, é exatamente isso, assim, que vocês estão falando, que você vê, por exemplo, é tão incrível a arte dele, a criatividade, né, que a porta da casa dele já é uma obra de arte, assim, então você fica, caramba, a galera pegou, porque pode ser também, isso não tira o valor do filme de jeito nenhum, e também não deixa de ser documentário, como vocês estão falando, tipo, será que chegou a diretora de arte lá e pintou a porta da casa, que era muito bonito, velho, então... Não, tipo, aí é dele... Mas é porque isso nem até é só mais curiosidade, porque pro filme em si isso não importa muito, na verdade, mas por curiosidade minha para saber quão aquela figura, na verdade, na vida dele torna tudo criativo e artístico, assim, sabe? Até uma porta de um portão, até a história do avião que ele coloca lá em cima, assim, parece até que é um ritual, né, que ele vai e coloca em cima e tal. Uhum. Então, era essa curiosidade. Então, no meio, na verdade, eu perguntei se esse figura, na verdade, ele era todo um filme de ficção mesmo, e o Bazooka nunca tinha existido. Foi essa a minha dúvida, porque tipo, o cara é tão incrível que você fica, caramba, esse cara é muito incrível. Eu acho que, de repente, eles fizeram uma ficção com um jeito de documentário, que é isso. Com a linguagem de documentário, inverteram, assim, né? Também que teria sido genial do mesmo jeito. Teria sido genial do mesmo jeito, né? Exatamente. Tem um filme, inclusive, do Mascaro, que, por exemplo, Avenida Brasília Formosa. Não sei se vocês já viram. Aí, já. Tipo, enfim, aquele filme é um dos que eu mais gosto dele, né, e tal. Acho um filme bem massa, assim. E a gente se encontrou, assim, em algum canto, sei lá, na saída do cinema, e eu fui pra conversar com ele sobre o filme. E aí eu descobri, ele me falou, tipo... toda a linha ali falada é escrita, tá ligado? Porra, saca? Tipo, ele interviu muito ali na realidade, né? Até que realmente se torna algo muito... a linha que separa muito brumosa. Eu acho super interessante pro cinema, na verdade. Sabe? O que eu ia falar, eu acho que é isso, assim, essa linha que separa é uma coisa, assim, que quase inexistente mais, assim, porque no fim das contas, o Luciano falou uma coisa, assim, que às vezes o documentário passa de jornalismo, né, de você trazer a informação, assim, e ele falou, não é exatamente trazer a informação, é contar com não é trazer a realidade, é contar com a realidade, assim, porque... assim, tudo é encenado, assim, quando o Didi levanta daquela cadeira com a bengala dele, aquilo é uma encenação, né? A mise-en-scène que ele criou ali pra gente chegar naquele lugar é uma encenação, assim. Tem uma história boa sobre a saída, depois eu conto. Não, era só isso mesmo, assim, no sentido de que a gente já foi, assim, eu e o Caco, em vários momentos a gente já houve essa especulação, mas esse filme não é um documentário, esse filme é uma ficção. E a gente falou assim, não, gente, a gente tá fazendo cinema, porque se fosse jornalismo ia ser outra, sabe? Ia ser outra forma de abordagem, assim. O cinema, ele te dá espaço para isso, porque ele precisa de uma mise-en-scène, porque ele precisa de uma narrativa, porque ele precisa de um corpo exposto naquela tela ali, que se comunica de alguma forma e tal. E assim... E tudo que a gente fez, a gente propôs várias situações para o Bazooka dentro do Bazooka. E é uma situação em que você faria? Não é uma situação que você faria? Foi tudo baseado nisso, assim, né? Então, fazer documentário também é um jeito de fazer ficção, porque você está encenando. Você está super encenando muitas coisas. Aquela câmera posta ali, mesmo que ele esteja lá dando uma entrevista, é uma encenação, querendo, né? É um jeito de encenar também, né? Então é uma linha muito tênue, assim. E eu sou que nem você.
Eu acho que eu me interesso muito por esse lugar do cinema, assim, sabe? Não falo nem de híbridos, mas eu falo assim, em que o filme consegue trazer uma realidade, mas ele também consegue fazer uma performance, sabe? Demais. Gente, vou dar puxar aqui uma pergunta da plateia, porque senão daqui a pouco o povo vai ficar até chateado com a gente, né? Vou começar então pela do Jaildo Oliveira. Ele falou assim: Olá, sou o Jaildo Oliveira, de Juazeiro do Norte, Ceará, relativamente próximo a Salgueiro, Pernambuco. Fui selecionado para o Prêmio Curta em Casa com o filme Gaiola, A Gaiola. Quero parabenizar pela belíssima fotografia dos dois filmes e fazer uma pergunta sobre o filme Boca de Fogo. Mais ou menos vocês já responderam um pouco, mas é porque a pergunta ela é dupla. Por que da opção de não mostrar o rosto das pessoas no campo e quais foram as dificuldades para a gravação do filme, além dessa de só terem uma diária? A ideia de não filmar o jogo era a ideia já na largada do filme inicial, era que o espectador tivesse a mesma experiência que o Didi. Ou seja, escutar... É uma experiência que a gente tem quando escuta um jogo no rádio. Assim. Eu sou um fã de futebol, a gente escuta o jogo no radinho, a gente tem que imaginar o jogo inteiro, fabular. Eu acho que eu lembro no final dos anos 90, até o final dos 90, no dia seguinte a gente encontrava no jornal o desenho do gol, porque não tinha internet, Como então você assim, escutava... porque você escutava o jogo no rádio e esperava meio-dia o programa esportivo, né, no dia seguinte, para ver o gol. Até então você não via o gol. Então é um pouco essa experiência do rádio quando a gente escuta o jogo no rádio. Então, assim, na largada do filme, essa era a ideia, que o espectador tivesse essa experiência sensorial, de não ver, só escutar o jogo e por isso ter esse espaço de fabulação, fabular o jogo, e no momento que ele levanta, a gente entende que isso não é gratuito. A gente não vê o jogo porque ele também, ali é o momento onde casa, ali, digamos, a forma e o conteúdo, né? Quando ele se levanta. Então, era já o objetivo desde o início. E ainda ajuda a gente porque se tivesse que a gente filmar o jogo, teria um monte de problema de ter autorização, né? Enfim. Mas nem é, né? Assim, isso não foi um problema porque a gente já não filmaria o jogo. E gravação foi super difícil. Essa é outra pergunta, né? Da dificuldade. Foi super corrido. Eu tinha eu tinha já um roteiro definido, inclusive o Didi sabia de como seria o filme. Que isso é outra coisa que no documentário, de certa maneira, há um contrato que é implícito, né, entre o documentarista e o personagem, né, que, enfim, há uma linha aí de força e cada um vai... E a gente vai decidir. Eu contei a história de como eu queria que o filme fosse. Claro, ele comentou, não, eu acho que eu devia dar uma entrevista, contar a minha história. E aí eu comentei, Didi, isso a gente encontra na internet. Tem uma série de reportagens. Se você entrar no Google e colocar Didi Souza, você vai achar uma série de reportagens que tratam como o jornalismo trata. Né? Faz uma entrevista, conta como ele é capaz, né, de trabalhar dessa maneira, isso tudo. Ele tem histórias maravilhosas. E ele tem histórias maravilhosas, sim, né? Claro. Mas... Ele achou do filme? O que ele achou do filme? Oi? O que é que ele achou? Então, ele gostou, ele escutou, ele já sabia como seria o filme, né? Então, ele escutou, teve essa sensação eu mostrei para ele mesmo no computador, não teve uma sessão em Salgueiro, nem em Petrolina, e ele tinha, de certa maneira, conhecimento do filme, que ele já sabia de antemão como era o roteiro, como o filme seria montado, e ele gostou muito. Aí tem umas coisas que ele falava, por que não ficou mais alto aqui, o som aqui, por que eu não falei mais? Eu falei, porque a gente tinha um tempo, né, né? Mas ele curtiu, assim, e acho que é isso, né? Então aí eu vou fazer mais um. Na verdade, as outras são meio que comentários, assim. O Augusto Brasil e o Bruno Carvalho estão mandando um super abraço para a Ucha. E o Rivert, ele fez 2 comentários sobre os 2 filmes, assim. Ele pediu para falar que o Boca de Fogo me deu inveja, aqueles estádios old style que incluíam todo mundo sem discriminação econômica, porque as outras discriminações sempre existiram. Não existe mais nas capitais que sediaram os Jogos da Copa do Mundo. Que saudade, quantas lembranças. A minha sogra está estudando um tal de Deleuze na filosofia. Aí ela fala que uma vida significativa, sua, de fato, bem vivida,
é aquela que você desenvolve suas potencialidades. Os dois protagonistas dos curtas são Deleuze demais. É isso. Muito bom. É no comentário, Só, eu queria comentar uma coisa que eu lembrei, a Larissa comentando sobre a questão de ficcionalizar ou encenar ou construir cenas. É engraçado, porque a gente não se pergunta isso quando a gente vê um documentário de entrevista, aquela pessoa foi deslocada para dar a entrevista do lado da janela, porque entra uma luz, a gente pediu para ela ver um álbum de fotos para a gente filmar, é a mesma coisa. E aí essa coisa de construir, por exemplo, na Viagem de Ícaro, como é que é o Bazuca. O Bazuca. Construir esse personagem é um pouco do processo de Anrush no Eu, um Negro, né? Onde ali três pessoas escolhem um personagem, um nome e vivem aquela outra identidade, onde o Jean Rouch dizia que aquele personagem criado era verdadeiro, aquela encenação era verdadeira, então a verdade estava ali. E é um processo que é isso, que é do documentário, que é da não ficção, que é da ficção, e aí, novamente, a gente romper com esses modelos tradicionais, assim, que são mais próximos aqui no documentário, e aí eu lembrei, e te lembrar essa coisa da história do documentário, lembrar de John Grierson, que é o pai documentarista inglês, que o documentário é o tratamento criativo da realidade. Não é trazer um espelho, não, a gente vai trabalhar aquela realidade com os olhos do autor, tem que ter uma assinatura, não é espelhar apenas a realidade. Então... assim, tipo, quem vai dizer, então, que Jogo de Cena do Coutinho não é documentário? É um filme que é completamente encenado. Ele colocou atrizes, inclusive, ali para poder encenar situações reais, mas ele tá dizendo uma verdade, né? Uma verdade que de fato aconteceu, assim. Então, né, o Jogo de Cena é num palco, inclusive, né, que acontece o filme. O Pedro comentou sobre o Gabriel Mascaro, eu ia falar mais cedo também de um curta do Mascaro, que eu não sei se a galera tem ele muito na memória, porque depois também os longas vêm quase que suplantando, né, porque são incríveis. Eu sou fã assumida do Mascaro, achei ele um dos melhores cineastas assim, do Brasil contemporâneo, que é o Aventuras de Paulo Bruschi, vocês já viram? Já. E eu acho que tem uma coisa nesse curta que me fascina, que é, assim, eu lembro que quase sempre eu começava a minha disciplina de documentário exibindo esse curta, porque os alunos iam para a aula com uma preguiça profunda, né, assim, de achar que a gente ia ficar falando dessas coisas meio, né, talking heads mesmo, né, a ideia de que o documentário vem, né, assim, apenas registrar algo que está dado, né, que eu acho que é uma bobagem, mas é compreensível, né, porque ele foi construído assim comercialmente, mas que eu acho incrível, assim, porque o Paulo Bruschi, ele é uma personagem que ela não é capturável. Ele é uma figura de outro mundo, assim, né? Assim, ele é um cara... Eu estou falando dele porque eu acho que, de uma certa medida, o Ícaro tem essa dimensão, né? Assim, dessa figura... Como que você captura especificamente o que será que se passa naquela mente, né? Então, eu acho que esse movimento meio observativo, ele me parece muito respeitoso como personagem que explode para fora, né? Assim... E eu acho que o Aventura de Paulo Bruschi tem muito isso, assim, porque o filme é no Second Life, né? Você vai fazer um documentário em que a personagem está no Second Life, ou seja, lá ele sobe escada e pula, cai e morre. Lá ele voa, lá ele transa como ciborgue, sei lá nas quantas, assim. Né? Assim, o filme, em alguma medida, ele vai dar vazão para uma pulsão dessa personagem que o mundo concreto não dá conta, né? Então, essa ranhura da ficção com o documentário, eu assino embaixo que o Pedro falou, assim, eu acho, e também concordo com a Larissa, esse termo híbrido, eu tenho até um pouco de preguiça dele, para falar a verdade, mas eu acho que essa coisa, sabe, também, tipo o Dardenne da vida também, que o cara é uma ficção, mas tem alguma coisa do tempo ali, tem um negócio que acaba do nada. Eu acho que quando a gente não consegue dar conta desse limite, aí é que o negócio é foda, assim. Sabe? No sentido de que a gente vai concretizar, raciocinar, definir. Assim, a gente é chato, né, gente? Total. Exato. Eu toquei antes no Ronnie Lane, por exemplo, porque a narrativa ali ela é tão complexa
e na verdade ela é tão estendida na vida da pessoa, assim, sabe? Porque ela tá lá com a mãe, aí chega o vizinho que também quer cultivar a abelha, né? E a abelha do vizinho, ele começa a tratar errado e mata as abelhas da antiga moradora e tal. Que eu fiquei, caramba, como é que um documentário pode ter filmado, né? Uma pessoa ter filmado assim, tipo, ter pego toda essa densidade de vida, assim, sabe? Documentário que muitos, né? Não todos, claro, mas os que são muito foda, assim, eles dão muito trabalho para ser feito, né? E eu fui descobrir o que aconteceu. Tipo, a galera filmou ela durante 5 anos. É por isso que a linha narrativa é tão... Então é 5 anos... 5 anos condensados da vida dela ali, que então foi criada uma linha narrativa que é muito potente, sabe? É muito potente. Você fica curioso, né? É isso, um engenho documentário desse, assim, para mim é um filme genial, na verdade, é tipo, pô, como é que eu como realizador, na verdade, né? Como é que essa galera fez esse filme, assim? Como? Eu não sei como. Eu ficava muito... Você fica tentando descobrir, né? Eu ficava muito de cara, bicho. Eu fui numa masterclass da Maria Augusta Ramos aqui em Belo Horizonte também uma vez, ela comentando como que ela fazia, porque ela fez, eu acho que eu não lembro qual que era, mas era no ambiente jurídico. Na realidade, ela tem vários filmes, né, no ambiente jurídico, né? Mas um deles que ela colocava um jovem que estava sendo julgado, assim, e ela Juízo. E ela tinha plano contra plano. E eu falei assim, não, isso não é um documentário, não é possível que isso seja um documentário, moço. O que você fez aí? E era no meio de um julgamento de verdade. E ela explicando assim, a forma dela de escolher tudo, de desenhar tudo, como eram as câmeras e tal. Eu ficava assim, gente, isso é muito genial. E ela, inclusive, ela tem uma passagem que ela falou que eu achei que é super arriscado, né? Mas assim, que consegue também coisas magníficas, que ela falou assim, eu não ficava colocando a câmera aonde eu achava que a coisa acontecia. Eu não ficava buscando as coisas acontecerem e filmar. Eu botava a câmera e deixava a câmera ali parada e deixava que acontecer a coisa ali. Ali vai acontecer alguma coisa, uma hora vai acontecer. E aquilo ficava horas gravando até que ela tinha. Inclusive, a minha pergunta era meio nesse sentido, assim. Como que vocês faziam essas escolhas? Se essas escolhas foram pré-definidas, se vocês deram lá, se tinha... Como né? Por exemplo, na ficção que eu estou mais ligado, se tem uma decupagem ali. Como é que funciona isso para vocês? Os dois filmes, no caso, né? Eu até retomar... Tá aberto o som? Uhum. Tá. Não, queria retomar uma coisa que o Pedro falou do Honeyland. Eu estava num masterclass, um seminário com a Tamara, que é a diretora do Honeyland, na segunda-feira agora. Olha. Que massa. Assim, é um tipo de cinema que talvez seja o cinema direto avançado, né? Quando a gente tem o cinema direto americano, ou a própria Maria Augusta Ramos. A Maria Augusta Ramos trabalha mais num código de cinema direto mais tradicional, clássico, de uma câmera fixa no tripé, às vezes uma câmera só. Embora o primeiro filme dela, que eu acho o melhor, que se chama Daisy, que é um longa, eu acho assim, o melhor filme dela, que aí você tem uma certa gramática de ficção de plano, contraplano, tem raccord nos cortes. Já o Juízo tem um pouco menos disso. E o Honeyland é essa questão de o processo é esse, ficar muito tempo filmando. A primeira ida deles, eles ficaram 6 meses. Então você espera acontecer, que era um pouco do que o cinema direto, né, dos Estados Unidos também os diretores esperavam. Você espera o drama acontecer, o plot acontecer, né, para você construir a trama. E tem as estratégias, ela comentava, foram filmando muito, e aí começaram a conhecer aquela família nômade que chega, se aproximaram primeiro das crianças, porque os pais não queriam ser filmados, e aí começa essa aproximação, vão montando o filme durante o processo, então você retoma para filmar o que falta. Enfim, talvez é isso, avançar numa gramática que é do cinema direto americano. Eu, no meu caso, eu tinha definido tanto o roteiro como algumas imagens, né, de como seria. Então, a gente saiu à busca das imagens sabendo o que a gente precisava, né, mas mesmo assim... O final era uma delas, acho. O final retomar a questão do final da saída. Tem até uma coisa de retomar o filme, como a Úrsula falou, o Pedro falou. Se você rever o filme, tem um momento que o Claudinei, que é o locutor, pergunta para o Didi o que ele achou de uma falta. E ele comenta, pelo que eu senti aqui, a falta foi dura. Mas ninguém
sabe disso, né? Que ele cego antes, então ninguém se preocupa com isso. Mas ele fala, pelo que eu senti aqui, a falta foi dura. Ele não fala pelo que eu vi. Ele cantando a pedra também, assim. Ah lá, você falou, agora a torcida tá lá atrás do goleiro. Aí ele vai lá e comenta, né? É muito legal, assim. Muito ele comenta legal. quase como se ele estivesse vendo mesmo, né? Depois, quando você ressignifica, isso fica muito... Ele fala também, né? Então é só eu falar, né? Ele fala depois alguma coisa. Então é só eu falar. Isso ele comenta muito em cima do que o locutor traz para ele, né? Sim. Então ele vai... Não fala da cena do final, que a história é boa. Ah, da cena do final. Ele sabia como seria o final do filme, né? Como eu contei. Então ele sabia como seria o roteiro do filme. E eu conversei, Didi, no final da transmissão, você termina a transmissão, a gente vai estar ali atrás filmando, e você, em vez de conversar com o Claudinei, você levanta e sai, como se fosse voltar para casa, terminou a transmissão. Ele ok. Mas eu imaginei que ele não lembraria disso. E, por sorte, a gente estava com a câmera ali, pensando qual seria o plano final, o enquadramento, e a gente colocou a câmera. Eu passo na frente da câmera, se você rever o filme, tem alguma pessoa que passa, que não era para ser, enfim. E por sorte o fotógrafo apertou o REC. O Nicolau, que era o técnico de som, nem estava gravando som ali. E aí ele lembra, por sorte a gente estava gravando, ele lembra disso que a gente combinou, e realmente ele levanta e sai. E ele chuta o tripé da câmera, e se vocês verem o filme, a gente conseguiu na edição cortar um pouquinho isso, mas tem uma tremida, ele chuta o tripé da câmera e sai. E ok, isso foi gravado. E aí no dia seguinte, foi a história que no dia seguinte a gente ia fazer só uns pequenos planos, detalhes, a gente ia reencenar essa saída. E aí a gente reencena umas 4, 5 saídas, e todas ficaram... Nenhuma funcionou. Nenhuma funcionou. Porque parece que, claramente ele está encenando, né? Ele olha para o locutor, faz uma coisa assim, levanta. Então não funcionou. O que funcionou foi, a gente usou o áudio dessas saídas gravadas no dia seguinte, encenadas, para colar com áudio que é realmente uma saída verdadeira dele. Então ali é louco, porque é realmente o azar, o acaso funcionando no documentário. Então aquela saída é realmente verdadeira. E se vocês verem, tem uma tremida de câmera, ele chuta a câmera no momento que ele passa por ela. Total. Que legal. Que legal. Que legal. Que massa, que massa. Tem uma Cinema isso, gente. Tem uma perguntinha aqui da Juliana pro Ícaro, para vocês falarem um pouquinho, ela pede para vocês falarem um pouquinho sobre a música. As músicas, né? Escolhidas. Você quer falar, Caco? Você trouxe a música no final, né, do... Não, ela falou pra você falar. eu não entendi o que está acontecendo. Para você falar, porque você trouxe a música final, que é do Criolo, foi uma música que o Caco trouxe, assim, eu acho que desde o início que a gente estava desenvolvendo o roteiro, o Caco tinha me mostrado para mim essa vontade dele de que a gente usasse essa música em algum momento. Uhum. E aí é isso. E aí? Não, mas aqui, deixa eu só complementar uma coisa muito engraçada. Eu também tinha colocado uma linha para falar sobre a música, nem especifiquei direito, mas é porque o quanto que o som, ele é uma coisa incrível, assim, né? O Ícaro vem construindo-se aquela história, vem construindo-se aquele personagem dentro daquele universo, todos aqueles sonhos daquele personagem. E aí, assim, a hora que entra naquela cena que passa os aviões, aquela primeira música, que é uma música clássica que entra, né? Aquilo ali parece que é um gatilho, assim. Eu já tava, sabe quando a lágrima tava aqui, aí quando vem a música, a lágrima parece uma entrada, assim, sabe? É muito incrível, assim, essa escolha. Eu acho, assim, incrível a construção de música. Mas eu queria aproveitar, né, perguntar essa construção disso. O curta, na questão do som, o curta, desde o início, ele tinha a proposta de ser meio mudo, mas sem falas, né? Tipo um cinema sem falas, assim. No decorrer do processo, a gente entendeu que teria que ter uma ou outra, tanto que tem 2 cenas que tem uma falinha rápida e tal, mas a gente sentiu necessidade mais para poder ajudar a contar a história, né? Mas era para ser essencialmente só de sons do ambiente mesmo. E aí a música essa do Criolo era
e ela é plano de voo, e ela tem uma ideia que é muito próxima da que a gente trabalha no filme. A gente foi atrás de tentar conseguir, ela conseguiu, foi muito massa, assim, com o pessoal da produtora lá dele, e aí a outra era porque a gente estava pensando muito que era um final, é isso, né, um final épico, é o sonho sendo realizado, então, tipo, vim com um clássico épico, assim, era mais nesse sentido, buscando esse sentimento, assim, sabe, de elevar mesmo aquele momento. E o filme, ele passou por um laboratório que chama Primeiro Corte, do Piridoc, que é um festival de documentário que acontece em Pirinópolis. Então não aconteceu por conta de falta de verba, mas eles têm um projeto que chama Primeiro Corte, que eles levam os filmes que estão no primeiro corte para ter uma consultoria de algum montador. E no aí o Ícaro participou com o Renato Vallone. E o Renato, quando os meninos que ele pensou de colocar, ele colocou uma imagem de arquivo da galera vibrando com um foguete da NASA sendo para sair, e o Ícaro sendo lançado, né? E ele colocou uma música clássica, assim, que ele tinha falou, gente, seria muito massa se tivesse isso, essa coisa que viesse de fora, tivesse umas pessoas torcendo, essa coisa de ser uma música clássica. E aí o Luciano, que era o montador, que participou junto com o Caco e com a Larissa, que ficou com essa ideia também de ter essa elevação mesmo. Assim. Essa coisa de erotizar, não, de ele se tornar mesmo um herói, assim, né? Aquela coisa do clássico, transformando ali dentro. E a música do Criolo era um pouco disso, né? Uma música que chama Plano de Voo, que você imagina que às vezes vai falar de alguma coisa relacionada a avião, mas na real tá falando muito mais de uma coisa de uma sociedade, tá em busca de uma coisa que é meio, talvez, cada vez mais inalcançável e que a gente achava que encaixava muito no Ícaro. Apesar de a gente nunca trazer, de fato, a questão social dele, né? E meio que na música essa fechada, assim, desse rap tá falando, né? Que as pessoas estão sempre tentando e não alcançando, mas sempre buscando. Mas acho que é mais... E aí vocês conseguiram, com a música, vocês conseguiram a autorização? Gente, o Ícaro é uma coisa muito doida. Tudo no filme é muito meio mágica, assim. Acho que parte muito do que a Úrsula falou. Você entra num universo, assim, as coisas vão se transformando. A Cecília era nossa produtora executiva, o Caco tinha essa ideia de botar essa música. A Cecília foi trocar uma ideia com a menina que é responsável pela produtora musical deles. A Cecília já tinha ajudado ela num rolê de Lei Rouanet. E as duas meio que se deviam um favor. Ela falou, Cecília, é você, pra você eu faço o que você quiser. Me fala quanto que você pode. E a Cecília falou, vou falar com muito vergonha que eu só posso dar R$500. Ela falou, não jamais falar que quiser. Aí ela falou, não, 500 não, Cecília, pelo menos 1.000. A Cecília, por você, a gente dá um jeito, vamos lá. Mas foi uma coisa muito mágica, assim. E a Cecília nem sabia que era ela, soube quando mandou um e-mail. Ela falou, Cecília do Icumã, que a Cecília trabalhou muito tempo num instituto aqui em Goiânia. Ela assim, ó, Cecília, você me ajudou demais, é claro que eu te ajudo, vem cá. E a Cecília conheceu o Criolo, né? Ele veio fazer um show aqui em Goiânia, ela foi, levou o cartaz do Ícaro, tirou foto com ele. Sério? Gente, que máximo. Tá faltando agora o Ícaro, né? O Baraca, tá faltando trazer a Débora Seco. Total. Vai vir no longa, vai vir no longa. Vai vir no longa. Genial. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram um filme que, se eu não me engano, é Encontrando Drew Barrymore? É um americano que é obcecado pela Drew Barrymore e que ele vai atrás dela, tipo, os Estados Unidos inteiro. Vocês falaram essa história da Débora Seco, eu fiquei com esse filme na cabeça, lembrei dessa referência. Se vocês não viram, vejam. Vou procurar. Como é o nome? Vou assistir. Eu não Boa lembro referência. se é Finding Drew Barrymore, mas é tipo Encontrando Drew Barrymore, ou Buscando Drew Barrymore, uma coisa assim. É um cara que é absolutamente obcecado por ela e ele faz de tudo para encontrar. Que máximo. A gente teve uma época em BH que a gente ficou... A gente começou... Sabe aquelas piras de noite? Você bebe, daí você começa a ter uma ideia de filme.
começou a pirar numa dessa de fazer um filme que era procurando, como é que era o nome do Matthew cara? McConaughey. O Matthew McConaughey, porque ele namora uma menina que é de BH, e aí era uma pira de uma galera de BH procurando o Matthew McConaughey em BH. Não, cara, ele veio aqui pra Que ele veio passar férias aqui. Ah, não vamos escrever esse filme? Vamos... Vai ser ótimo essa referência aí. Eu acho que a gente vai retomar esse projeto em breve. Não, o Bazooka, quando a gente tentou o primeiro contato com ele, ele falou assim, gente, eu posso até dia 4 de novembro, porque 4 de novembro eu vou conhecer a Débora Seco, que a gente não conhecia ele, falou, uai, tá bom, a gente já vai semana que vem, pode? Era tipo julho. Só não pode dia 4 de novembro que eu tenho esse compromisso. Aí depois que conheceu ele tinha feito um juramento, quando ele fizesse 40 anos, ele ia de bicicleta para o Rio de Janeiro atrás dela, e aí ele ia disposto a encontrá-la. E aí, ele foi, mas ele foi de ônibus. Ele foi de ônibus. Gente, que viagem, Não, que loucura. Um aviãozinho para ela de presente e um bilhetinho, agradecendo. Débora Seco é tão específico, porque, né? Assim, só fazer nem no universo do filme, é porque parece que é muito bobagem ele querer conhecer a Débora Seco, mas no universo dele, na história de vida dele, ele deve a vida dele à Débora Seco, porque a Débora Seco privou ele, fez com que ele esquecesse uma paixão antiga que ele tinha e dessa vingança que ele tinha com os meninos que queriam se relacionar com essa pessoa. Então a Débora Seco, na cabeça dele, privou ele de ser um assassino e ele deve a vida e agradecimento a Débora. Tem toda uma lógica. Tem que contar isso pra Débora. Ele é muito complexo, esse Bazooka. Eu catei o nome do filme, é My Date with Drew, tipo, meu encontro com Drew. Vou mostrar uma tela. Já vou aqui. Meu encontro. My Date with Drew. My Date with Drew. E eu reparei isso no filme que tá na porta dele, tem Débora Seco, Amor Eterno. Amor Eterno, tem isso tudo, o caderno, Eu a olhei, casa gente, dele, coisa eles louca. Eu pausei o filme essa hora só pra ler, assim. Eu pausei o filme essa hora só pra ler, porque aquele portão é magnífico, assim, maravilhoso. É magnífico. Débora Seco, sou seu fã até depois de morto. Tem escrito no carrinho dele essa frase, no carrinho que ele vai sair para trabalhar, tem escrito. E é muito legal isso. Eu até notei essa coisa dos sonhos, assim, vendo de alguma forma eu fiquei pensando se o Boca de Fogo também tá nesse lugar do sonho também, né? Do que você sonha e de estar realizando, de alguma forma, estar realizando um sonho de narrar algo que a rigor é feito para quem consegue enxergar o jogo, né? Mas o Ícaro, assim, de ter esse lugar dos sonhos dele e fazendo até um paralelo, assim, né, com que, de repente, eu acho que acontece um pouco com a gente também, né, dessa coisa do sonho, dos nossos próprios sonhos, né, da gente não abandonar. Eu achei muito massa, assim, o fato de ser um sonho impossível, o do Ícaro, e mesmo assim ele não abandonar o sonho dele, não abandone o sonho, né, vai... Os dois, né, assim, na verdade, não, né? Sabe? Os dois, são filmes sobre sonhos, Muito, muito incrível, assim, isso me fez chorar muito, assim, e pensando, inclusive, na quantidade de pessoas, por exemplo, que... Eu fiquei muito viajando nisso, assim, sabe, que no Brasil, talvez, nunca vão ter condição de chegar a alcançar perto de um sonho de ser, por exemplo, um aviador, de ser o que quer que queira ser, né, enfim, pela condição social, política, enfim. Desculpa, só um desabafo, assim. Caraca, isso me bateu na hora. Mas quando a gente estava na pesquisa, a gente começou a ver muita gente mesmo que constrói aviões, assim, é muito doido. A aviação é uma coisa mesmo que desperta nas pessoas um universo muito de viajar mesmo, sonhar, de liberdade muito grande. Conheceu uma pessoa também que já construiu vários aviões. O Pedro que caiu. Deixa eu ver aqui. Na pesquisa... tá rodando? Sim, tá vendo. Não, que na pesquisa também eu descobri que tinha um comentarista cego também, um comentarista de futebol cego em São Paulo. E na mesma vibe. Mais jovem que ele, mas aí, enfim, a gente tinha conversado já com ele. Claro. Luciano, me lembrou também muito um filme que tem aqui de Goiás, mas é uma ficção que chama A Câmara de João, você já viu? Olha que fofo aí. É um filme infanto-juvenil, é do Totti Cardoso, que é o diretor. Ele até passou em BH.
É disso, é de um menino que fotografa e tem uma relação com o avô, e no final a gente descobre que o avô dele é cego, e o avô dele que despertou essa paixão dele por fotografia. É um filme muito lindo, assim. Chama Que máximo. É um longa? Tá até liberado, eu acho. É curto. É um curta. É da Fuck Filmes, do Todd. Já vou anotar. Só fala o nome aí. Essa pesquisa. Chama A Câmera de João. É bem legal. E é também disso. É um fotógrafo que é cego, assim, que despertou no neto. E o neto vai atrás dessas fotografias que o avô tinha da cidade, sabe? A lembrança dele antiga. E tentando hoje trazer o novo e mostrar para o avô dele como que era. Ele fotografa e fala, vô, aquele lugar que você fotografou hoje é de tal jeito. Que máximo. Que máximo. É bem... E o eu chamei de Ícaro. Bazooka. Ele viu o filme depois? O que ele achou? Viu, ele vai até fazer uma sessão amanhã em Rio Claro, me mandou mensagem hoje. Vai chamar os amigos dele do Dominó, vai mostrar na telona. Que máximo, gente. Ele recebeu um prêmio de ator num festival, e aí ele veio aqui para Goiânia passar o aniversário dele aqui com a gente, porque ele queria muito passar o aniversário dele com a gente. Ele ficou hospedado na casa da Flávia, e assim, igual a Flávia falou, o Bazooka, gente, ele é um ator, assim, ele tem noção do que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá fazendo, ele realmente interpreta as coisas, e ele falou pra gente, olha, é o seguinte agora, a gente fez um churrasco na casa dos pais do Caco pra ele, e aí ele falou assim, gente, é o seguinte agora é o momento que vocês vão me entregar um prêmio, e a gente vai fazer toda uma performance aqui, e todo mundo, tipo, a gente chamou todo mundo da equipe pra poder ir nesse churrasco, e aí tava lá a equipe, tudo fazendo uma performance, a gente entregando o prêmio, fazendo todo um discurso, ele recebendo, dando a fala dele. Olha isso. Ele é ator, roteirista, diretor também. Tudo, assim, ele constrói as coisas junto com a gente. Ele tem um canal no YouTube que tem 900 vídeos, ele faz vídeo toda semana, assim. Como a Larissa falou, tinha uma premiação em dinheiro, que era R$7.500, né? E você pensar, tipo, dentro da realidade do Bazooka, dentro do que ele ganha, é uma grana muito boa, assim. Demais. E assim, foi um prêmio do FICA, né? Que foi o último FICA que teve, que foi em 2018. E eles demoraram mais de um ano para pagar esse dinheiro. E aí, ele nunca perguntou, desde quando eu falei, Bazooka, você ganhou um prêmio, você vai ganhar um dinheiro, não sei o quê. Ele falava assim, Flavinha, não me importa o dinheiro. Eu quero gravar um filme de vocês me entregando o prêmio. Olha que incrível, gente. Ou vocês pegam esse dinheiro e contratam uma equipe, ou vocês mesmo filmam, mas vocês têm que aparecer. Quando você vai filmar, vai aparecer. Então pega esse dinheiro e contrata alguém para filmar a gente. Não, Bazooka, não, a gente vai dar um dinheiro. Tipo, demorou muito tempo mesmo, e ele nunca questionou, sabe? Tipo, incrível. E eu sempre falava assim, gente, não é possível, tipo, não é um super dinheiro, não vai mudar a vida dele, mas que dá a vontade dele fazer muita coisa, sabe? E para ele nunca foi uma questão, assim, de ficar perguntando, de ficar querendo receber. Ele dava muito mais interesse. Ele até falou assim, esse prêmio não é meu, esse prêmio é de toda a equipe. Eu não, mas o que esse prêmio isso, velho. É seu. E ele, não é da equipe, não sei o quê. Esses personagens, assim, quando eles vêm pra... A gente acho que foi no Nanã, né? Que a personagem veio, inclusive, né? Foi. Valéria, e foi incrível. Nossa, a Valéria cara. deu um show. Deu um show, ela, assim. Depois a gente terminou o chat, a chamada, e começamos a receber e-mails. Pô, que legal, a personagem incrível, falando coisas maravilhosas. Ficou todo mundo postando no stories, assim, Valéria Rainha. Valéria Rainha. Foi muito bom. E sobre essa coisa até que a gente tava conversando, assim, Valéria já foi interessante, porque a gente tinha um personagem escrito, né, assim, uma personagem e tal, e aí a gente conheceu Valéria, que o perfil se encaixava, mas a história de vida não era parecido, não. E aí a gente pegou e adaptou todo o roteiro para encaixar na vida dela, assim. A personagem do filme, que era outra, virou ela, assim. E ela, porque ela é uma figura incrível, assim. Ela é muito foda, eu sou fã. E ela mandou bem demais, viu? Ela é muito foda no filme. Gente, são 9h, 9h10 na realidade.
E, bem, eu acho que eu ainda tinha algumas perguntas, mas eu acho que a gente tem que começar a querer encerrar. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham assim que, poxa, isso aqui não posso sair daqui sem falar, isso é muito legal. Ah, uma coisa que é muito importante falar, assim, né, que eu não acho que eu não comentei, a gente grava todas essas entrevistas, esse bate-papo. A gente ainda não está fazendo isso, mas em breve uma estagiária vai começar a fazer uma resenha crítica sobre todos os debates que a gente faz, porque, né, é muito material bacana, muito conhecimento assim legal. Sabe, as meninas que estão, vocês estão em Goiás. Você está em Goiás também, Lari? Tô em Goiás também. Eu tô uma rua depois da casa dos meninos. A gente é vizinho de bairro. Eles estão uma rua atrás da minha casa. Tá isolado, Mas né? a gente nunca mais se viu desde janeiro, né? Eu acho que foi janeiro a última vez que a gente se... Terror. Março, né? Que a gente se encontrou. Foi em março. Caramba. O Caco, eu acho, desde o ano passado, que ele tava lá na Chapada. Se não fosse a pandemia, tava todo mundo junto, fazendo na live junto, era uma telinha. Tava todo mundo junto, tomando cervejinha, comendo um churrasquinho, piqui. Ah, delícia. Gente, tem curta da Flavinha no Curta em Casa também. Tem mesmo, tem um É curso verdade. Na verdade, eu não sou atriz, eu faço. E é o Bazooka. Na verdade, o curto eu tô ouvindo um áudio do Bazooka. Olha que é. Mentira, sério? Qual que é? É o chama. Você tá aqui pra minha. A Lara é minha vizinha de. Meu prédio aqui em Goiânia é meio que a fazenda. Subcelebres de Goiás, assim. A Lara é minha vizinha de cima. Tem a Fabi também, que é documentarista, que fez o Parque Oeste também, minha vizinha aqui. E aí a Lara, no começo da pandemia, gravou umas coisas aqui em casa e por fim a gente já não tava mais... Ela não tava mais gravando, a gente tava bebendo. E eu falei, nossa, recebi uma mensagem do Bazooka e comecei a ouvir. E aí ela gravou a mensagem. E é essa mensagem. Gente, que máximo. Você tá aí, Flavinha? Isso aqui, Flavinha? É isso aí. Não é mesmo, Flavinha? Não é mesmo, Flavinha? Não é mesmo, Flavinha, é isso mesmo. Não é isso, Flavinha? Gente, a voz do Bazooka, sou eu mesmo. Vá lá ver o filme da Flavinha, aproveita e veja os outros filmes também, que tem muito filme bacana. Tem uns filmes que a gente assistiu e falava assim... São todos lindos, gente. Não é possível que uma pessoa fez isso dentro de casa. Tem uns assim, Augusto, o Ucha conhece, Augusto me ligou, ele falou, não é possível, a pessoa não fez isso em casa, a pessoa fez esse filme em Hollywood. Coisa absurda, assim, com o sabre do Star Wars, assim, uma coisa... Gente, essa pessoa fez isso. Enfim. Não, esses filmes estão muito lindos, poéticos, muito sensíveis. Tem de tudo. Mas é isso, alguém tem, né, mais alguma coisa assim super importante, que queira... Não, só queria aproveitar o momento jabá também para falar que no Cardume tem o filme da Isabela Vitório, que eu fiz direção de fotografia, também se a galera quiser assistir, chama... Coração que ninguém vê. Coração é terra que ninguém vê. Coração é terra que ninguém vê. Você fez o que no filme? Direção de fotografia. Fotografia, que doida, a fotografia é linda. E a Flávia sem direção. Ai, gente, que lindo é isso. É lindo o filme. Adoro essas redes quando a gente encontra alguém no chat que, eu fiz um filme de não sei quem, falei que eu não sei o quê. A Camila Nunes, ela tá até aí assistindo. Ela já participou de 2 lives com a gente. Aí sempre tem uma live, ela fala, gente, mas eu fiz isso no filme dessa pessoa também, mas eu fiz isso no filme daquela outra pessoa. Eu falei, você é a pessoa que mais trabalha no cinema de curta-metragem. Foi no Ícaro, né? A Camila trabalha muito mesmo. Eu e o Caco, a gente fez o curta dela lá na Bahia, no Morro de Chapéu. O Caco foi diretor de fotografia também no curta dela. E eu fiz assistência de direção. Foi uma experiência muito legal, né, Caco? Esse filme da Camila. Assim, a Camila é uma querida, super, assim, minha irmã. Ela é muito massa. Ela tem produção do Ícaro. Ela é muito massa. Ela é muito massa. Eu falei, Camila, eu vou colar no você, porque você tá em tudo, filha. Eu vou só ligar, vou mandar meu portfólio pra você amanhã, pra me chamar. Mas com certeza. O Caco também faz uma mostra lá em Alto Paraíso. Vocês também que legal. Como é que chama, Caco? Filmes a gente tinha começado a conversar pré-pandemia e depois do Covid. Foi mesmo. Mas é lá do IP Arts. Foi mesmo. Eu lembro. Combinou de marcar uma reunião. Foi mesmo, cara. Se que terminar essa loucura aí, a gente volta a se falar. Na hora que voltar as aglomerações, a gente volta com esse projeto. Com certeza. É isso. Pedro, Ucha, Lu, Érica, Lu, quiserem comentar alguma coisa?
Eu quero só perguntar para o Pedro, você que fotografou, estou me guardando para quando o carnaval chegar, não foi? Foi. Que tudo, Pedro! E eu vou ficar essa fotografia que é muito maravilhosa. Que massa! Que bom que tu curtiu. Foi massa. A gente fez uma homenagem para o João Vieira Júnior no Lumiar, não sei se conhece o Lumiar, que é um festival de cinema universitário lá onde eu estava dando aula. E aí, quando eu busquei no aeroporto, vocês estavam produzindo o filme ainda. E aí eu lembro no caminho, ele me contando, não, é sobre galera que produz calça jeans e tal. Eu fui ver o filme um tempão depois. É muito maravilhoso o seu trabalho. Parabéns. Que massa. Valeu. Sotaque, pelo amor de Deus. Melhor sotaque do Brasil. É bom demais. Só tem sotaque bonito aqui, caramba. Eu gosto muito do mineiro também, que ele é bem doce, assim, eu adoro. Hoje a gente brinca aqui que se passar a linha de Montes Claros para cima, a gente ama todo mundo, assim. É muito bom. Para baixo do Brasil o negócio tá feio, né, gente? Mas tudo bem. Para baixo começa a piorar um pouco, mas para Montes Claros para cima. A gente fala, separem por gentileza. E me chamem, né? Rapaz, o Nordeste tá até pensando em separar, tem que ver isso aí. Já tem essa ideia aqui, assim, o pessoal já tá conversando assim nas mesas de bar, tá ligado? E aí, se a gente separasse esse negócio aí? Mas você me fala antes, viu? Se esse negócio correr você pode falar com a gente que nós vamos tudo antes de separar e ficar por lá. Eu vou também ter família lá, eu já tô fazendo as malas. De repente a entrada foi golpe para você, foi golpe ou não foi? Se foi golpe, entra, se não... Não foi, você... O passaporte é esse. Sensacional. Lu, Érica, querem falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo de estar aqui com vocês, foi um papo ótimo. Não, foi muito Sexta-feira ótima noite. Foi muito bom mesmo. Muito feliz de ter participado de uma sessão tão rica assim. Adorei o filme, adorei o Ícaro. Não, gente, e quando... O Azuca é maravilhoso, torcendo para ele encontrar a Débora Seco, gente. Torcendo. Por uma galera que eu conheço, para ver se alguém conhece, se tem contato. Pode fazer, para fazer o canal. Porque esse homem precisa encontrar essa mulher, pelo amor de Deus. Verdade. Vocês estão indo no Rio, tá mais fácil. A gente já fica feliz. Pode ser só uma mensagem no WhatsApp, a gente já fica feliz, assim. Se ela mandar um áudio para ele, nossa, Nossa, eu tenho uma curiosidade do Boca de Fogo, que a gente tinha feito uma sessão com o filme com o João Batista, do Rodrigo Meirelles. E o Rodrigo chegou a comentar, poxa, um amigo meu mandou um filme para vocês, um filme muito bom, mas ele tá todo tristão que não passou. Eu falei, como assim, Rodrigo? Que filme? Boca de Fogo. Eu falei, Rodrigo, você tá louco? Como assim esse filme não passou? Esse filme, nossa senhora, na hora que ele chegou, eu coordeno o pessoal da curadoria, aí eu dou sempre uma conferida se os links estão funcionando ou não e mando pra galera, né? E aí eu vi o filme, que o filme era muito curto, assim, eu não assisto todos, mas quando chegam filmes pequenos, assim, eu assisto, e aí depois que o pessoal aprova, quando o filme tem alguma questão, alguma polêmica, alguém passa, alguém não passa, e aí eu também sempre assisto, entro ali no meio. E aí eu assisti o filme antes de mandar, falei, meu Deus do céu, olha esse filme, pelo amor de Deus, eu mandei na curadoria, falei, gente, vocês acham esse filme agora? A gente estava no processo, assim, de começar os debates, e aí o curto em casa, e aí tudo atrasado, e aí eu ainda não tinha mandado o e-mail pro Lu. Na hora que o Rodrigo me falou, o Lu tá triste que o filme dele não passou, eu falei, você tá louco, Rodrigo? Você liga pra ele agora e avisa que o filme tá aprovado, sim, eu vou sentar aqui agora, 11 horas da noite, vou mandar esse e-mail. Agora, aprovado. Não, foi engraçado porque eu tinha falado com ele alguma coisa, ele me ligou contando que o filme dele tava, o novo Trindade, tava em Taguatinga. É isso, E aí eu perguntei do Cardume, ele falou, pô, é muito legal, meu filme tá lá. Eu falei, pô, eu mandei o meu também, mas eu acho que o pessoal nem deve ter curtido tanto, porque, sei lá, não rolou, mas normal. Imagina. Ele, inclusive, mandou um super abraço. Ele não pôde participar. Ele tinha chamado ele também para participar conosco hoje, mas ele não pôde. Rodrigo é massa. Amanhã passa o filme dele.
no Festival Taguatinga online, a sessão às 8, se não me engano. Acho que a sessão às 8 e às 9 é o debate. Estaremos lá. Ele ficou de me mandar o flyerzinho também, falou que ia me lembrar. Esse filme é muito bom, cara, Muito também. bom. Tem 2 filmes dele com a gente, né? O João Batista e o Anderson. O Anderson. Anderson. Absurdamente incríveis, os dois. Uhum. Mas é isso então, gente. Queria muito, mais uma vez, agradecer, dar parabéns, agradecer demais vocês. Foi um prazeraço aqui, a companhia de vocês dois também, Uchi e Pedro. Obrigado demais, foi muito bom. Valeu, gente. Faça mais isso, assim, porque pra gente, assim, a gente sai daqui, assim, cheio de ideia, cheio de coisa, assim, cheio de energia positiva. É o desespero do quadrado, né? A gente fica querendo encontrar, gente. Eu não aguento isso mais, não. Eu também não aguento mais, não. Total. Foi um prazerão. Obrigada também. Valeu demais. Eu quero dizer que eu tô muito feliz de ter participado mesmo. Vocês são mineiros, assim, esse sotaque, eu sou mineira também, moro há muitos anos em Goiás, mas sou mineira, Lagoa da Prata. Minha família da Prata. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito, muito obrigada mesmo. Presente e passar o Ícaro junto com Boca de Fogo, que é um filme que eu também amei de ter assistido. E quem sabe a gente se encontra aí na vida quando acabar a pandemia. Por favor, gente, vamos fazer uma sessão presencial. Vamos fazer uma sessão presencial. Eu preciso assistir com esse áudio, esse encontro aí, pelo amor de Deus. Como é que dorme com essa informação? Quando vierem para Goiânia, liga pra gente. Pode ficar aqui em casa, na casa da Larissa. Na minha casa também. Tudo vizinho, mesma fonte. E não duvida não que eu li, a gente liga de verdade, viu? Mineiro também é um paradeiro, viu? Aqui em casa Vocês pode não convidam, ficar. não, que a gente vai também, viu? Oxi! Vai ser um prazer receber vocês aqui, gente. Essa coisa da carta. Alguém falou isso outro dia, eu achei uma coisa incrível, assim, porque a gente também, de alguma forma, cria algumas redes que são muito legais, do tipo, poxa, tal pessoa fotografa, eu fiz um filme que uma direção que casou, é uma pessoa que você consegue fazer uma relação rápida para chamar para colar no projeto. Assim, eu acho que é uma super possibilidade de fazer redes, assim. E amizade e também. Amizade também, para beber cerveja. Quando eu fui em Pernambuco, rapaz, sim. Na água, viu, Pedro? E pra gente Se trouxer uma garrafa de cachaça mineira, tá. Oxi, mas Já tem cama já. Maravilha. Pra gente é muito importante estar aqui. A gente vai também, Pedro. A gente leva mutamba daqui. Chega aí, vamos fazer essa troca, pelo amor de Deus. Só vai dar a gente no aeroporto, assim, cachaça e plaquinha, fogão. Maravilhoso, gente. Então é isso. Mas é isso, gente. Brigadão. E beijão. É muito bom a gente estar aqui mostrando cinema feito em Goiás, que a gente sabe que a gente não tem muita janela, mas tem muita gente massa produzindo muita coisa massa aqui no Goiás. Também abrir esse olhar para o Centro-Oeste. Gente, fala pra galera mandar o filme pra Cardume. Vamos falar. Vou falar que pode mandar também. Vou mandar o link para vocês do Câmara de John. Eu distribuí durante muito tempo. Acho que o Luciano vai gostar também. Assim, é um filme muito massa. Manda no grupo também. Vou mandar. Pode deixar. Um beijo no coração. A foto, calma, a foto. Gente, é isso. Obrigada, viu? Tem foto, pera. Não vai ainda, não. Não, eu só queria agradecer também, porque não parece, mas eu morro de vergonha de participar de debate, essas coisas. Os meninos sabem disso. Eu nunca participo. Eu também. É a primeira vez que. Eu fui é a primeira embora. vez que eu e o Caco estamos juntos no debate do Ícaro, gente, porque eu nunca participo. Eu tenho dificuldade com isso, mas assim, eu me senti em casa aqui. Quando eu participo, eu bebo. Mas isso é um dom de mineiro. Isso é um dom de mineiro. Isso aí deixar todo mundo em casa, né? Que a gente chama ela de Labiellen. Aí toda hora que eu vou referir a ela, eu fico assim, Labiellen. Labiellen. Coisa de 7. Total. Vamos lá pra foto, ó. Vamos. Vou em 3. 3, 2, 1. Print screen. Agora vamos ver se ficou bom, né, gente? Gente, essa é o primeiro debate que teve tantas telas duplas. É mesmo. Geralmente somos só nós dois, né? Ó, deixa eu ver aqui se ficou boa a foto, gente. Ó, PowerPoint abrindo. 3, 2, 1. Mas, gente, meu computador tá numa lerdeza hoje que eu nunca vi. É sexta-feira, ele tá cansado. Lógico. Não. Ó, vai ter que ficar boa. Cadê? Cuida a mão. Deixa eu ver.
Ih, o Ucho olhou pra baixo. Então vamos mais. Vamos mais. Então, mais uma. Eu nem sei para onde olhar, gente. Olha pra câmera. Ó, vamos ver. Vai olhando que eu te falo. Vai olhando. Aí, agora foi. Ó, 3, 2, 1. Vê a última vez. Calma. Deixa eu ver. Ai, Luciane e Érica ficou. Deu um. Ai, gente, vamos de novo. Foi o Dani deixou o mapa. Vamos, mais uma. Vamos. Nós estamos na plataforma online, É um milagre de não estar de pijama. Ó, 3, 2, 1. Aí, agora não tem condição. Essa aí eu acho que eu não saí bem, não, hein? Nada, Isa, tá linda. Tá linda. Manda pra nós aí. Vou mandar no grupo agora. Ó. Muito obrigada, Beijo. gente. Todo mundo pra botar filme na Cardume. Prazer, gente. Prazer. Beijão, bom final de semana aí. Encontro presencial durante Please. Festival Cardume presencial aí. É verdade, Festival Cardume. Ia ser lindo, hein? Ia ser lindo mesmo, Pedro. Falar nada. Nossa, super ideia isso aí, hein? Gente, manda os povos botar o filme na Cardume, divulgar para todo mundo assistir. É muita coisa linda. As pessoas têm que ver esses filmes de vocês. Fala sério. Não, é muito massa, é nesse tati. Vamos trabalhar para alcançar mais vacinar. Vai rolar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Festival Cardume, ideia muito boa. Muito boa. Juntar todo mundo.